Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Por bondade, aproveitando que estamos sobre os pés, abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Nós estaremos lendo somente o versículo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Nós estaremos lendo somente o versículo 20. Desde já agradeço a Deus por mais este privilégio que Ele me concede, poder estar juntamente com esta belíssima igreja, a nossa casa. Que Deus continue abençoando e prosperando a caminhada de todos os irmãos. Deixo a minha gratidão, ou a minha palavra de gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, também ao nosso amigo, pastor Márcio Vinícius. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Também deixo o abraço e o carinho do pastor Nathanael Silva, também da Almates, e a Vila Krasinski, congregação do Vila Krasinski, a todos os irmãos nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém? Todos se encontraram? Obrigado também de coração pela forma carinhosa ao qual tem recebido a mim e a minha amada esposa nessa noite. Assim nos diz a palavra do Senhor: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Podeis assentar glorificando a Deus nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, certo é que todos são sabedores. Nós estamos diante de um texto escatológico, ou que fala a respeito da doutrina da escatologia, ou estudo das últimas coisas. Certo é que uma palavra acerca desses acontecimentos, ou acerca dos últimos dias. Observe que toda vez que nós falamos acerca do livro do Apocalipse, ou o livro das revelações, como você desejar ou preferir, prontamente nós compreendemos que o escritor deste texto ou deste livro é o apóstolo João. É uma revelação de Jesus Cristo dada a João, ou contada a João. Observe que o contexto relacionado ao livro do Apocalipse, talvez por muitos, há uma dificuldade de compreensão, mas certo é que nós compreendemos que são essas revelações do próprio Cristo glorificado, dado a João, naquele momento da história, falando também a respeito das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. Observe que toda vez que nós falamos acerca deste contexto relacionado ao apóstolo João, todos os irmãos são sabedores que neste momento da história, entre ano 81 a 96 depois de Cristo, dentro de um contexto histórico, quem está imperando em Roma, ou o grande imperador da época, é o imperador Domiciano. Todos os irmãos são sabedores. Segundo a história nos diz que João ele está pastoreando uma igreja, a igreja de Éfeso. E não somente a igreja de Éfeso, mas também as igrejas circunvizinhas a Éfeso. Talvez no contexto para os dias de hoje, João seria um pastor distrital, ou um pastor setorial, ou dentro de um contexto, um pastor regional. Mas observe que João ele está pastoreando essa localidade de Éfeso e também as localidades vizinhas. E a pregação do evangelho está se esparramando, alcançando grandes territórios, ultrapassando fronteiras. O evangelho está avançando. Há um grande progresso ao que tange a pregação do evangelho. Mas observe que dentro deste contexto bíblico, a pregação central de João é falar acerca do seu amigo pessoal, do próprio Senhor Jesus Cristo. E neste momento da história havia o próprio Domiciano dado a sentença ou dado o veredito que todos que estavam debaixo da sua tutela ou debaixo do seu império deveriam de fato reconhecê-lo como Senhor e Deus. Senhor e Deus. Mas observe que dentro deste contexto bíblico há uma igreja, há um apóstolo, há um crente pregando acerca de um único Senhor e acerca de um único Deus. Certo é que essas notícias chegam até o imperador da época, o Domiciano,
E as notícias chegam como João fosse um conspirador contra o Império Romano. A notícia que chega dentre os carrascos é que João está pregando acerca de um outro Senhor e acerca de um outro Deus, que não é o Domiciano. Pois bem, podemos afirmar acerca disso, mas João ele não está pregando contra o Império Romano, mas sim apresentando acerca do Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu parece que vejo este contexto histórico e parece que eu já entro dentro desse contexto histórico. Eu parece que vejo notícias chegando até Domiciano, e até mesmo há alguma tradição dos pais da igreja que falam que João ele está diante agora de Domiciano. Há alguns carrascos, algumas testemunhas contrárias que vão tentar sentenciar João, talvez até mesmo a morte dentro deste contexto. O que me chama a atenção, não é a Bíblia que diz, mas sim a tradição dos pais da igreja, diz que até mesmo Domiciano vai exigir que João venha o reconhecer como Senhor e Deus. Mas observe que nós estamos falando acerca de um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que compreende que há somente um Senhor, há somente um Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. Só glória a Deus. Domiciano exige que João venha o reconhecer como Senhor e Deus. Mas João ele não vai se encurvar diante do poderio de Domiciano. Há dentre a tradição dos pais da igreja que João vai até mesmo ser lançado dentro de um tacho de azeite fervente. Nós não podemos afirmar, mas há uma tradição dos pais da igreja a respeito disso. Porque a sentença para João, já que João não reconhece Domiciano como Senhor e Deus, então a sentença é de morte. João seria então lançado dentro deste tacho de azeite fervente, com a intenção que João ali morresse. Mas a história ou o contexto relacionado aos pais da igreja diz que João ele não vai sucumbir diante deste tacho de azeite fervente. E me permita nessa noite, como um pregador pentecostal, cheio do Espírito Santo, talvez dentro daquele contexto bíblico, eu não estava lá, mas se eu pudesse falar algo àqueles que estavam naquele cenário, eu poderia dizer: olha, vocês podem até tentar tocar na pele, no corpo de João, com azeite fervente, mas o que está dentro de João, o azeite, o que está dentro de João é muito mais forte do que o azeite que pode tocar no seu corpo. É por isso que nessa igreja eu tenho total convicção que eu prego para crentes que mesmo diante dos caos, diante das dores, diante das dificuldades, diante das intempéries da vida, compreende que há algo muito maior dentro de você, dentro de cada um de nós. E observe que segundo a história diz que então, já que João não morre, você vai observar que agora o próprio João ele vai dar relato, dizendo que ele foi enviado para uma ilha chamada Patmos. E observe que dentro deste contexto bíblico, o próprio João, lá em Apocalipse capítulo 1, vai dizer que, ou dentro de um contexto bíblico, ele diz o porquê ele foi enviado para esta ilha chamada Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. João vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Aí alguém pode perguntar para João: por que, João, você estava na ilha chamada Patmos? Aí ele responde dizendo: por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Me permita abrir um parênteses, já fechar este parênteses nessa noite. Certo é que nós temos vivido períodos terribilíssimos ao longo da nossa existência, períodos contraditórios, períodos conturbados, e eu falo num contexto generalizado. Talvez a preocupação no coração de muitos crentes, relacionado talvez não somente com o dia de hoje, mas também com o dia de amanhã. Nós sabemos que os dias têm sido difíceis. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo, podemos até compreender como densas trevas pairando sobre a nação brasileira. Ainda que nós, como crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, continuamos a nossa marcha, continuamos orando pela nossa nação. Mas talvez possa pairar sobre o coração de alguém nessa noite, alguns dos crentes nessa noite,
acerca do momento chamado hoje na nação brasileira e, por que não dizer, em um contexto global. Mas observe que tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo continua debaixo do controle de Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Eu vou melhorar esse negócio. Deus é o próprio controle. Oh, glória a Deus. Deus é o próprio controle. Observe que João ele foi enviado para esta ilha. João sofreu as perseguições. João enfrentou as adversidades. Enfrentou os carrascos ao longo da sua caminhada ministerial, da sua jornada com Cristo. Enfrentou os opositores, enfrentou o imperador da época. Mas observe que tudo estava debaixo do controle do próprio Deus. Tudo está debaixo do controle do próprio Deus. João foi enviado para lá. Tudo por causa do quê? Da palavra de Deus. E por causa do testemunho de Jesus Cristo. Me permita, como jovem que sou nessa noite, e dentro de uma simplicidade, eu sei que há uma preocupação nos corações de muitos dos irmãos, e por que não dizer também no meu coração, porque talvez momentos mais à frente, talvez poderei estar pastoreando uma igreja, talvez, ou dentro de um contexto à frente de um grande rebanho, e eu sei que o momento é de adversidades, o momento é complicado. Até mesmo temos ouvido escutar acerca de ideologias distorcidas, acerca de coisas que tentam aplicar ou tentam adentrar o ambiente no seio da igreja. Mas observe que deixe eles com as suas ideologias, deixe eles com as suas ideologias. Enquanto isso, a igreja permanecerá com a sua convicção. Deixe ele com as suas ideologias. Enquanto isso, nós permaneceremos com a nossa convicção. Continuaremos pregando a palavra de Deus. Continuaremos falando acerca do testemunho de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Poderemos sofrer retaliações, poderemos viver períodos terribilíssimos na nossa existência, mas assim como João não retrocedeu, nem um passo atrás, mas permaneceu firme na sua convicção acerca da palavra de Deus e acerca do testemunho de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Lá vai uma boa palavra de Deus para alguém aqui nessa casa. Descanse o teu coração, descanse a tua alma, continue pregando a palavra, continue testificando acerca do Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não pare a sua marcha, é tempo de avançar, igreja. Este é o momento propício para continuarmos de forma ainda mais efetiva, pregando acerca da palavra de Deus e acerca do testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus, oh, aleluia. Mas alguém pode dizer, talvez o governo pode impedir, talvez o cenário pode nos impedir, mas descanse o teu coração, como cantado neste dia. Reinos vêm e vão, mas há um trono que permanece, como disse Isaías, em Isaías capítulo de número 6, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve nessa noite, há um trono que continua ocupado, há um trono nos céus que continua ocupado. Pode entrar rei aqui na terra, pode adentrar príncipe aqui na terra, mas o trono de cima, ele permanecerá ocupado. Glória a Deus, oh, aleluia. Descanse o teu coração, descanse a tua alma. Deixe Domiciano se levantar, deixe Tito se levantar, deixe Nero se levantar, deixe Herodes se levantar, enquanto a igreja permanecer na posição, nada vai parar a marcha da igreja, nada vai parar a sua marcha. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. João está na ilha chamada Pátimos. O momento é de incertezas.
O momento é de intempéries, momentos de calamidades na existência de João. Mas observe que, quando nós olhamos para este relato acerca da ilha chamada Patmos, prontamente compreendemos que a ilha chamada Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, a sudoeste de Éfeso, ou aproximadamente a 80 quilômetros de Éfeso. Por causa do seu aspecto triste, serviu por muito tempo de detenção aos piores criminosos que eram tidos diante do Império Romano. Observe que João ele está sendo enviado para a ilha chamada Patmos para ali morrer. João foi enviado para a ilha chamada Patmos juntamente com os piores criminosos da época, mas foi endereçado ali para que ali naquela ilha João viesse a morrer. Observe que estamos falando de uma ilha triste, estamos falando de uma ilha que nada produz, estamos falando acerca de uma ilha obscura, e talvez o cenário em que nós estamos vivendo, talvez alguém possa olhar, fazer uma análise e falar, é o momento em que nós estamos vivendo, mas descanse o teu coração, porque no versículo de número 10, do capítulo 1 de Apocalipse, quando tudo conspirava contra o apóstolo João, quando alguém poderia olhar para João e falar, ali é o fim de João, acabou a história de João, sucumbiu, João já era, acabou com a história do apóstolo. Há quem diga que João neste momento da história tinha aproximadamente os seus 90 anos, João tinha. Alguém olha para João e diz, ali já era, acabou a história de João. Mas no versículo de número 10, neste momento de incertezas, neste momento de calamidades, João, parece que eu vejo ele sendo tomado pelos céus, ele sendo tomado pelo próprio Deus, inspirado pelo próprio Deus. No versículo 10 ele diz, João, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Oh glória a Deus, oh aleluia. É o mesmo João lá do capítulo 19, o mesmo sentimento do capítulo 19, do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. É o mesmo apóstolo que estava aos pés da cruz, é o mesmo apóstolo. Os dias se passaram, as estações se passaram, mas o sentimento de estar aos pés de Cristo ainda continuava o mesmo, a ponto que lá no contexto do capítulo 19 fala acerca dos amigos de Cristo, dos amigos de Jesus, que estavam aos pés da cruz. Observe que é o mesmo apóstolo, ainda que os tempos tenham se passado, os anos tenham se passado, mas o sentimento é o mesmo. No período de maior dor de Cristo, lá estava João aos pés da cruz, no momento em que Cristo precisou. Observe que falam de um contexto simples, no momento em que Cristo precisou de um ombro amigo, ali estava o seu amigo, ali estava João, junto aos pés da cruz. E me entenda nessa noite, meu irmão, mas agora em Apocalipse, capítulo 1 do Apocalipse, eu vejo este amigo de João indo em direção à ilha chamada Patmos. Ao que tange o contexto, é o mesmo que Jesus fala assim, ei, eu não abandono os meus amigos, eu não abandono os meus amigos, eu não abandono os meus amigos. Oh glória a Deus, oh aleluia. Se você permanecer aos pés da cruz, e você vai permanecer, porque Deus, o próprio Espírito Santo vai te encorajar, no momento de maior adversidade da sua vida, descanse o teu coração, porque o próprio Deus se encarrega de abrir os céus sobre a sua cabeça. Como João disse, eu, João, fui arrebatado em espírito, ou no espírito, no dia do Senhor. Oh glória a Deus, oh aleluia. Há uma boa palavra de Deus para alguém aqui nessa casa. Talvez alguém disse, é o teu fim, acabou a tua história, acabou a tua jornada, não tem mais jeito, vai sucumbir, já era, acabou. Há uma boa palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Independente da sua idade, independente do ambiente, independente da localidade onde você mora, descanse o teu coração,
porque haverá céus abertos sobre a tua cabeça. Pode todas as portas da terra se fecharem para ti, ainda haverá os céus abertos sobre a tua cabeça. Eu, João, eu estava na ilha chamada Patmos, numa ilha que nada produz, numa ilha triste, mas é justamente nessa ilha que eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Oh, glória a Deus, oh aleluia. Ainda haverá a iluminação da palavra de Deus para ti, ainda haverá luz da palavra para ti. E Deus está dizendo: descanse o teu coração, descanse a tua alma, porque eu me comprometo com a sua vida, me comprometo com a sua história, me comprometo com a sua casa, me comprometo com a sua família, me comprometo com a sua empresa, me comprometo com os seus estudos. Descanse o teu coração, porque tudo está no controle das minhas mãos. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença deste Cristo, porque Ele não abandona os seus amigos. Ele não abandona os seus amigos. Mas observe que nós estamos falando acerca de um contexto relacionado às últimas coisas. E observe que dentro deste cenário bíblico, João ele começa a ter as maiores revelações contadas pelo próprio Cristo. Porque mais à frente o próprio Cristo vai olhar para João e falar para João escrever, endereçar para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas observe que a história de João poderia parar ou acabar no capítulo 1, mas ela continua até o capítulo de número 22. Há uma continuidade até mesmo após o capítulo 22, porque João ele vai ser novamente posicionado na região de Éfeso. E aqui eu já me encaminho para finalizar. Observe que o texto que ora acabamos de ler diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu sei que você já leu essa expressão em alguns outros textos da Bíblia, em especial 1 Coríntios capítulo 16 e versículo de número 22. Por que eu digo isso? Porque essa tradução aqui, ora vem, Senhor Jesus, ou vem, Senhor Jesus, está falando a respeito da vinda do próprio Cristo. Essa expressão, ou dentro da origem dessa expressão, vem a palavra maranata, ou a junção de duas palavras no grego, maranatá, maranata, maranata para nós, cujo significado é: chegou o nosso Senhor, chegou o nosso Senhor, chegou o nosso Senhor. Mas observe que em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo de número 22, Paulo está falando para a igreja, e eu parece que vejo dentro deste contexto bíblico, ele diz, primeiramente ele fala para aqueles que não amam a Deus, aqueles que estão do lado de fora, ele diz: se não ama a Deus, seja tido como anátema. Aí a igreja num só coro brada dizendo: maranata, maranata, maranata. Enquanto alguém bradando lá fora dizendo: vamos tentar destruir os pilares da igreja, vamos tentar destruir com a igreja, vamos tentar parar com a marcha da igreja. Talvez há um império tentando destruir contra os pilares da igreja. Ainda há uma igreja dizendo: ei, se vocês não amam a Deus, são amaldiçoados. Aí a igreja num só coro brada dizendo: maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Oh glória. Nós vamos ver uma outra vez este texto, ou essa expressão, em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, quando Paulo diz que perto está o Senhor, perto está o Senhor. É por isso que dentro deste contexto bíblico nós entendemos que como amigos de Cristo, porque Ele próprio disse que nós somos amigos dEle, Ele próprio disse, nós somos amigos dEle. Perto está o Senhor, mas está doendo, mas perto está o Senhor. Mas eu estou sofrendo, não, perto está o Senhor. É só por mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Oh glória! Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Mas observe que
de uma forma fiel deste texto. Essa expressão, Maranata, era como uma senha da igreja primitiva. Hoje nós temos o hábito de cumprimentarmos os nossos irmãos com a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Talvez alguns crentes, olham para o irmão ou para a irmã e diz, a paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa, e por aí vai. São cumprimentos da nossa igreja. Mas observe que no contexto relacionado à igreja primitiva, a senha era Maranata. Maranata. Aí eu parece que vejo os nossos irmãos diante do Império Romano, sendo lançado às bestas feras, sendo lançado como escárnios diante de praça pública, ou ateado óleo sobre eles para servir de luminárias em praça pública, sendo posicionados para serem devorados pelas bestas feras diante de um grande espetáculo no Coliseu. Mas aí eu parece que vejo aquele cenário, quando os nossos irmãos estavam ali sofrendo, um olhava para o outro e falava, descanse o coração, Maranata, 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 perto está o Senhor, oh glória a Deus, oh aleluia. Eu gosto disso, porque no contexto relacionado ao capítulo 20, o capítulo 22 e versículo 20 do Apocalipse, diz, ora vem Senhor Jesus. Observe que é uma junção, duas palavras, ou melhor, são duas palavras, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Observe que na minha e na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, em especial após aquele momento de Jesus falar aos seus discípulos acerca do recebimento do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Observe que enquanto Jesus está falando essas palavras aos discípulos ali no Monte das Oliveiras, vem uma nuvem por debaixo de Jesus e começa a o elevar às alturas. E tem dois discípulos com os olhares fitos nos céus. Jesus está indo, Jesus está adentrando as mansões celestiais. Aqui passa-se a se cumprir Salmos de número 24, quando Jesus, o Cristo, é recepcionado nas alturas. Quando cumpre-se então estes Salmos de número 24. Quando tem duas comitivas angelicais, uma do lado de fora e uma do lado de dentro dos portões celestiais. A comitiva do lado de fora brada dizendo, levantai, ó portais eternos, e deixar entrar o Rei da Glória. Os anjos que estão do lado de dentro perguntam, mas quem é este, o Rei da Glória? Os anjos do lado de fora falam, é o Senhor, todo-poderoso na batalha, este é o Rei da Glória. Jesus adentra as mansões celestiais. Ele é glorificado, e como diz o Evangelho, ele se assenta-se à direita do Pai, e até mesmo Estevão vai ver em Atos, Cristo ao lado direito do Pai. Eu parece que vejo aquele cenário, a preocupação de Cristo. Claro que isso aqui é mente de pregador, mas podemos compreender dentro de um contexto bíblico. A preocupação de Jesus Cristo, no ato de ser glorificado, ele posiciona dois anjos ao seu lado e diz, vai lá à terra, porque tem dois discípulos lá no Monte das Oliveiras. E aí, Senhor, comunica a eles, fala para eles, que não é uma palavra sugestiva, mas uma palavra de ordem. Qual palavra, Senhor? Aí lá no versículo 11, os quais lhes disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. É esse Jesus, é esse Jesus, não há espaço para outro Jesus. A igreja conhece quem é esse Jesus, ele tem as marcas dos cravos em suas mãos. Os anjos falam, é esse Jesus, é esse Jesus, é esse Jesus, oh glória. Aí eu parece que vejo a notícia esparramando ao longo dos tempos,
E a primeira epístola, ou o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento é a primeira epístola aos Tessalonicenses, aproximadamente anos 51 depois de Cristo. Aí vem Paulo no mesmo sentimento, com essa mesma convicção. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a seguir, quando ele fala sobre o arrebatamento, ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, porque o mesmo Senhor é o mesmo Senhor, não há espaço para outro Senhor, não tem espaço para outro Senhor, é o mesmo Senhor, Ele vai descer do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui nessa casa. Aí eu parece que vejo Uramachúria Calabraia. Uramachúria Calabraia. Este mesmo sentimento da igreja primitiva. O momento era de revés, o momento era de caos, o momento era de intempéries, perseguição, carrasco batendo na porta, querendo aniquilar, querendo destruir com a igreja. Mas em todo tempo a igreja tinha uma convicção, que o mesmo Jesus voltaria, que o mesmo Senhor voltaria. Não há espaço para outro Jesus, não há espaço para outro Senhor, porque somente há um Jesus, há um Senhor. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Aí vem João, capítulo 22, e eu finalizo aqui agora, no versículo de número 20 do Apocalipse. Ele diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, oh glória. Eu sinto a presença dEle aqui nessa casa. Eu sinto a presença dEle aqui nessa casa. Eu sinto a presença dEle aqui nessa casa. Eu sinto a graça dEle aqui neste ambiente. Paulo chega a dizer para a igreja de Tessalônica, lá no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, que a palavra ou a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de consolo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ei, meu irmão, descanse o teu coração, descanse a tua alma. A qualquer momento a última trombeta vai soar e nós seremos arrebatados. Nós nos encontraremos com Ele. Nós nos encontraremos com Ele. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Eu finalizo aqui agora de forma muito simples. Há algum tempo atrás, isso aqui são experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada. Iluminação da parte de Cristo na nossa mente. Eu estava num ambiente e eu lembro como se fosse hoje. Chegou uma pessoa para mim e perguntou, Samuel, qual é o seu credo religioso? Eu disse, meu querido, eu prefiro dizer que sou seguidor de Jesus Cristo. Ele disse, pois bem, então quer dizer que você faz parte dos crentes ou do grupo dos evangélicos? Eu disse, pois bem, como você preferir. Faço parte do grupo dos crentes, do grupo dos evangélicos, como você preferir. E ele disse, então Samuel, eu te digo, eu sou espírita. Eu disse, pois bem, meu querido, nós vivemos em um estado laico, um país livre, temos essa liberdade de culto, de adorar quem nós queremos adorar, cultuar quem nós queremos cultuar ou adorar. Temos esta liberdade. E ele disse, ainda digo mais para você, eu sou simpatizante do islamismo e sou simpatizante do budismo. Eu disse, pois bem, meu querido, temos esta liberdade de culto. E ele disse, Samuel, eu vou fazer algumas perguntas para você e eu quero respostas dessas perguntas. A primeira pergunta, você concorda comigo que tanto Jesus, Allan Kardec, Buda e Maomé nasceram, cresceram, pregaram e até mesmo após as suas respectivas mortes, eles continuam arrastando multidões? Eu disse, eu concordo contigo a respeito disso. Aí ele disse, então você também há de concordar comigo que tanto Jesus, Buda, Maomé e Allan Kardec, eles estão no mesmo patamar. Todos eles são o caminho que conduz o homem a Deus. Aí eu disse, não, aí eu discordo.
Porque na Bíblia dos crentes, na Bíblia dos evangélicos, na Bíblia dos cristãos, João, o próprio Jesus, ele diz lá em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, oh glória. Aí ele olhou para mim e disse: Samuel, você está querendo apelar, você está querendo usar a Bíblia dos crentes, mas eu não creio na Bíblia dos crentes. Eu disse: pois bem, meu querido, mas a minha fé está pautada na Bíblia. Aqui está, é porque eu creio que ela é a palavra de Deus, a boca de Deus. Ele disse: mas eu quero que você, então lá vai a segunda pergunta. Eu quero que você prove para mim que Jesus, o teu Cristo, o teu líder, é diferente de qualquer outro líder que tenha se levantado na face da terra. Eu disse: eu te provo, meu querido. Aí ele disse: mas eu não quero que você fale da Bíblia. Eu disse: mas meu querido, eu só tenho a Bíblia para apresentar. Mas já que você quer, então lá vai. Eu sei que você conhece sobre o antes e o depois de Cristo. Aí eu disse para ele, até fiz um trocadilho, eu disse para ele: olha, porque assim aconteceu na minha vida. Antes de conhecer a Cristo, era o antes de Cristo, era o antes. Mas aí Cristo entrou na minha vida, Ele me levantou, Ele me restaurou. Aconteceu depois de Cristo na minha história, oh, glória a Deus. Ele disse: você continua querendo apelar? Eu disse: meu querido, mas é tudo que eu tenho. Mas já que você quer, então lá vai. Eu disse: segundo a história, e eu vou usar um contexto nos dias de hoje. Eu, Samuel, eu ainda não tive o privilégio de ir à França, mas se um dia você for à França, vai e visite o túmulo do seu líder. Vai e visite o túmulo de Allan Kardec. Lá no túmulo de Allan Kardec vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se um dia você for à Índia, vai e visite o túmulo de Buda, Siddhartha Gautama. Vai e visite o túmulo de Buda. Lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Buda. Há quem diga que os restos mortais, e com todo respeito a estes líderes ou aos simpatizantes, há quem diga que os restos mortais de Maomé estão lá na Arábia Saudita, lá na capital Meca. Eu disse para ele: vai, visite Meca, lá na Arábia Saudita, lá vai estar os restos mortais de Maomé. Visite o túmulo, vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas aí, como crente, como cristão, eu até impostei a voz na hora e disse: mas se um dia se você tiver o privilégio de ir a Israel, vai e visite Jerusalém, a capital de Israel. Lá vai ter um túmulo, uma porta em madeira. Nesta porta em madeira, com dizeres em inglês, mas traduzido para o português é: Ele não está aqui porque ressuscitou, a glória. Levante a sua mão e eu finalizo aqui agora. Eu sinto a graça desse Cristo que está vivo. É o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor. Certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Maranata. Perto está o Senhor. Descanse o teu coração, porque só mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará, oh glória. Se coloque sobre os seus pés. Eu preciso finalizar agora, mas antes de finalizar, eu preciso fazer um convite e propício para este ambiente, porque eu sinto da parte de Deus isto. O compromisso que eu tenho contigo nessa noite é somente até o findar dessa mensagem. Depois eu adentrarei o meu carro e vou para casa. Mas há um compromisso no meu coração nessa noite com a tua alma, com a tua vida nessa noite. E há um convite da parte de Deus para ti nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, a este Cristo, a este Senhor, a este Jesus, a este Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha até a frente aqui agora, e eu estarei orando juntamente contigo. Escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente dessa noite. E eu finalizo aqui agora.
escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Escapa-te por tua vida. Há um chamamento da parte de Deus para ti nessa noite, sobre sua vida. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu finalizo aqui agora. E eu finalizo aqui agora. E eu finalizo aqui agora. Não há ninguém para Jesus. Não há ninguém para Jesus. Não há ninguém para Jesus. Eu finalizo. Encurve a sua cabeça por algum instante. Encurve a sua cabeça por algum instante. Porque eu tenho visões celestiais da parte de Deus sobre a vida dos crentes nessa noite. E eu vejo uma autoridade da parte dos céus descendo sobre a tua vida. Eu vejo um revestimento tal descendo do céu sobre a tua vida. Eu vejo uma ousadia dos céus sendo liberada sobre a tua vida. Deus vai te usar tremendamente nessa terra. Deus vai te usar com poder e glória nessa terra. Se prepare, porque haverá o manifestar da glória de Deus sobre a tua vida. A tua casa será alcançada, o seu trabalho será alcançado, ambientes de estudo serão alcançados por intermédio de ti, por intermédio da pregação da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Levante as suas mãos e eu finalizo aqui agora. Uramaya Surya Kalau Yesteria Calabrahaia. Uramaya Surya Kau Snikeleu e Ashúria Kalaya Séria. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa casa. Uramashura Kalamashúria. Jesus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Nem a mais e nem a menos, mas aquilo que tu colocaste no meu coração. Aqui é uma igreja que ama a tua palavra e o teu testemunho, Senhor Jesus. Sê conosco, é tudo que te pedimos. É tudo que te pedimos, Jesus. Sê conosco nessa caminhada. Nome de Jesus, nome de Jesus.